Oi, gente, estamos começando mais um Boas Histórias, um bom café com uma mineira. De café a gente entende. De café a gente entende. Carol Salgado, minha amiga, que nos conhecemos em 2017 no RD Summit. O marketing nos uniu, né? De cara tivemos aí uma grande identificação, porque a Carol também trabalhava na indústria, né? Mas muita coisa mudou, né? De 2017 para cá. E como um dos principais objetivos aqui é a gente falar sobre processos de mudança, o que envolveu, o que motivou, como aconteceu. Carol tem muita coisa para falar para a gente aí sobre mudanças de 2017 para cá. E a primeira delas foi o processo do sair da indústria, né? Então, Carol, conte pra gente, né? O que motivou essa primeira de tantas mudanças? Bom, então, primeiro quero agradecer, Gabi, pelo convite, né? Participar desse momento com você, para mim, é muito especial, eu tenho certeza que você sabe disso. Sim. E falar um pouco de processo de mudança de carreira, eu acho que eu tenho que falar de processo de mudança geral, né? Mas a indústria em si foi um período, assim, de grande crescimento para mim, em termos de carreira dentro do marketing, né? Porém, eu estava num ponto já de desgaste emocional muito grande. Eu tinha passado por uma separação, eu sou mãe de gêmeos, né? Então eu estava num momento em que eu tinha um corpo que não se adequava, eu tinha que lidar com essa questão da perda, da separação, mudança de estado. Eu morava no estado de Alagoas, tinha voltado a morar em Minas e comecei dentro do... O RD Summit foi um divisor de águas para mim. Pra gente, né? Além da gente ter se conhecido lá e não ter desgrudado desde então, Sim. Eu assisti uma palestra que foi muito interessante, onde o palestrante disse: se você está incomodado com aquilo que você está fazendo hoje, é sinal de que você está andando contra os seus valores. E aí eu parei para poder avaliar. Cara, eu estou muito incomodada. O que está acontecendo comigo? Quais são os meus valores? Aí eu fui entender quais eram os meus valores. E aí, dentro desse momento, eu decidi montar um plano para que eu pudesse me sentir. Eu fiz negociações comigo mesma, né? Então, assim, qual que era meu plano? Eu vou me instruir mais, eu vou focar em estudos dessa área para eu me sentir boa o suficiente e ser vista fora da indústria. Porque até então, qualquer coisa que eu fazia estava muito relacionada ao nome da... a Carol da tal. Exatamente. É que nem era, apesar que até hoje ainda tem gente isso. Que fala, né? É verdade. É a Carol da não sei aonde, é a Gabi da não sei aonde. É verdade. E eu aprendi a achar isso legal também, né? Porque é referência. Porque é referência. E foi um aprendizado. Uma referência. Né? Foi um aprendizado, assim. E aí, eu, em 2019, recebi o diagnóstico de depressão. E aí, eu comecei na marra, fazer decisões difíceis, assim, né? E a primeira delas que eu fiz foi: preciso deixar isso aqui, porque tá me sugando mais do que eu tô dando conta. E eu me preparei, como eu falei, né? Fui aos poucos. Eu comecei essa preparação antes de ter o diagnóstico, que foi muito legal. Então, depois eu tive que acelerar. No fundo, você já sabia. Eu já sabia. Que tinha alguma coisa ali que precisava mudar. Eu já senti os incômodos, né? E lá dentro da indústria também, a gente teve uma palestra do Márcio Fernandes. Ele, na época, tinha sido eleito o executivo do ano. E ele era o presidente... Eu esqueci o nome da empresa, mas era a empresa de energia elétrica de São Paulo ou daqui do Rio, não tenho certeza. E eu sei que ele falava sobre felicidade, sobre como você se torna mais produtivo quando você está feliz. Fiz um curso de felicidade produtiva, né, de um amigo meu
maravilhoso lá de BH, que é o artista empreendedor, Lucas Veríssimo. Maravilhoso. E aí, eu fiz esse curso de felicidade produtiva e eu falei, cara, eu preciso me conhecer mais. Aí eu comecei, na verdade, a investir em autoconhecimento. Durante esse período de transição, onde eu tinha planejado investir em educação, eu tinha planejado investir em educação de marketing, né? De marketing digital. Porque eu falei, cara, eu vou aumentar meu passe. Era o que eu queria. Eu vou aumentar meu passe, porque aí no final desse meu contrato, ou eles me pagam mais, ou eu vou para quem me chamar. Comecei a me colocar nos lugares, assim, apresentações do Sebrae, comecei a dar palestras para o Sebrae, consultoria para o Sebrae, comecei a dar, participar de mais networkings, me envolver no ecossistema de inovação e tecnologia, que são coisas que eu gosto muito, né? Só que, em paralelo a isso, eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, que normalmente estavam ligados à alta performance. O primeiro curso que eu fiz de alta performance, eu pensei, cara, vão me ensinar a trabalhar e ser super produtiva. Cheguei lá, fui trabalhar minha criança interior, fui trabalhar onde eu falei, cara, não é que tem a ver? Sim. E aí, nesse processo, comecei a fazer a transição. E, por incrível que pareça, Gabi, a minha produtividade, ela aumentou. Na verdade, eu produzo hoje com mais qualidade, empregando menos tempo. E isso me faz ter tempo para fazer outras coisas. É exatamente a mesma sensação que eu tenho, né? Quando eu trabalhava, eu até falo, né, no mundo corporativo, a impressão que eu tinha, eu não posso falar que eu trabalhava 24 horas porque eu dormia, mas exceto o tempo que eu estava dormindo, eu estava trabalhando e não havia tempo para fazer mais nada, né? E aí, mas você, nesse meio tempo, você fez faculdade. Sim, eu fiz faculdade de engenharia em função do trabalho, né? Não era também algo que era pensando no meu pessoal, né? Eu hoje vejo que não tem o pessoal e o profissional. Você é uma pessoa só. O seu dia tem 24 horas e você tem que encaixar tudo dentro dele, né? Então, um pessoal profissional é tudo a mesma coisa, tudo dentro das 24 horas. E a impressão que eu tenho hoje é essa, que eu faço muito mais coisas, sei lá, com menos da metade do tempo, com uma qualidade melhor, né? E conseguir encaixar diversas outras atividades que não cabiam antes, porque eu nunca tinha tempo, né? Entre elas, até assim, casei. Sim, você morar sozinho, você morar com uma outra pessoa, isso te demanda um tempo, né? Consegui encaixar coisas para o meu lazer, né? Quando você está nesse processo envolvido com trabalho, você simplesmente se vê sem tempo para nada, né? Para nada. E o descanso e o lazer, eles também são muito importantes, né? Nossa, nem me fala. Eu, durante esse período mesmo, que eu falei assim, não, eu vou focar em fazer tudo dentro desse ano. Foi muito dinheiro investido, sabe? Em educação, em cursos, porque não era só pós-graduação, os cursos livres, mais alguns cursos mais especializados em áreas específicas do marketing digital. Eu abri mão de muita coisa. Eu tinha, né, meus filhos estavam bebês, eu não tinha tempo com eles, eu vivia viajando em função desse trabalho da empresa, né? Eu viajava muito, mas eu viajava muito sem tempo para nada. Então, eu abria mão do meu sono de qualidade. Eu abria mão de muita coisa. Inclusive, eu não tinha lazer. Eu não tinha contato com pessoas que não fossem de networking. E paguei um preço por isso, mas eu não me arrependo, sabe? Assim, porque eu fiz isso porque eu tinha um plano. Eu tinha um objetivo. Mas, hoje em dia, eu já percebo que o meu lazer, ele faz parte dessa roda girando de forma gostosinha. Então, eu preciso de ter algumas coisas nesse sentido, como o meu lazer, o meu tempo de descanso, o meu sono de qualidade. Sono. Sabe uma coisa que funciona muito pra mim, assim, que funciona hoje é eu acordar sem despertador. Eu não uso mais despertador pra levantar. Gente, não, pra mim não funciona.
sou famosa desde a época de colégio, de dorminhoca. E eu acho engraçado que todo mundo fala, não, você vai ver quando você ficar mais velha, você vai dormir menos, quando você ficar... Eu falava, nossa, tomara, né? Tomara, porque assim, antes eu precisava dormir, tipo, 12 horas, porque senão eu não era ninguém, né? Agora, realmente, eu durmo menos, mas eu preciso de pelo menos 8 horas, senão eu não... E a neurociência fala que Não tem que dormir funciona. mesmo. Meu problema não é dormir, é só eu não marcar coisas muito cedo, porque eu enchia minha agenda antes, sabe? Eu sempre fui. Sim. Porque, na verdade, eu sempre fui meio workaholic. Então, eu marcava coisas uma atrás da outra e eu mesmo não me dava esse tempo. Eu só parei para poder mudar isso porque o meu corpo falou: olha, eu vou mandar uma doençazinha para você aqui, para você prestar atenção nisso. Acorda. E aí, o despertador, ele ataca muito a minha ansiedade, sabe? Então, quando eu tenho que acordar muito cedo, que eu tenho que usar despertador, normalmente eu acordo, tipo assim, 2 horas antes eu começo a acordar. Então, o fato de eu não usar despertador hoje mudou minha vida. E as pessoas falam, coisa simples, mas faz muita diferença, sabe? E isso é muito individual, né, Muito Carol? individual. De pontos de melhoria, né? Você falou essa questão do despertador. Eu já, por exemplo, mudei o meu horário de ir dormir, né? Sim. Eu geralmente ia dormir meia-noite e aí queria acordar super cheia de energia às 6 horas da manhã, Difícil, né? né? E aí uma coisa um hábito que eu adquiri eu comecei a ler antes de dormir, né? Isso eu assisti num dos vídeos, o Paulo Musi explica, né? O processo de desacelerar o cérebro antes de dormir, né? Então, hoje a gente fica celular, e aí eu troquei o celular pelo livro, né? Nesse ponto, assim, eu me acho velho, porque eu detesto ler online, eu gosto... Não gosto de ler, mas para ler eu prefiro ler o livro físico, né? Então eu me impus, né, um novo limite que é até cara, termina a novela, eu vou deitar, né? Isso dá mais ou menos umas 10h30, né? Mas assim, no máximo dos máximos 11 horas eu já tô dormindo. É óbvio que no dia seguinte eu consigo acordar mais disposta, né? Uma coisa que eu acho bacana, assim, em você, né, que eu já conheço, vou falar, que é a questão da disciplina, né? Isso é uma coisa que eu já não tenho. Então, eu preciso adaptar com aquilo que eu posso. Uma coisa que eu acho interessante, assim, no marketing, eu aprendi a me apaixonar pelos problemas. Porque a partir do problema, você começa a pensar em possíveis soluções. Sim. Então, eu me empolgo com a possibilidade de descobrir novas soluções para determinado problema. Eu acho isso bacana. E aí, na vida... O que eu fiz foi me apaixonar pela mudança. Eu gosto, eu não tenho aversão a mudanças, porque normalmente a maioria das pessoas tem dificuldade de mudança, porque mudança dói, né? Depende de um esforço, de um trabalho. É desconfortável, né? É desconfortável. E aí, como eu tenho um pouco de dificuldade com a questão de rituais, disciplina, eu falei, vou gostar das mudanças e vou aprender a me adaptar a elas. Então, eu tenho uma certa facilidade dessa adaptação. Outra coisa também que eu aprendi a gostar é a gostar do imprevisível. Porque antes, e justamente está relacionado a essa questão da mudança, né? Porque eu às vezes ficava assim, aquilo que não estava dentro do meu planejamento, da minha rotina, o que fugia, me deixava com desconfortos ali que às vezes prejudicava, e às vezes era um desconforto emocional. Mas porque provavelmente você já tinha planejado, vamos dizer assim, todo o seu dia. Sim. Então ele não podia ter imprevistos. Não você, podia. Você planejava ele de forma, que nem você falou, eu agendava uma reunião atrás da outra, uma visita, uma viagem, assim, nada... Assim, se tivesse um imprevisto, ia acabar com todo o meu planejamento. Exatamente. Então, é óbvio que isso vai causar um desconforto, né? Aí, o que eu fiz? A solução pra mim, igual, por exemplo, quando eu vou dar palestra, workshop, alguma coisa assim, eu planejo o imprevisto e o improviso. Eu coloco na minha programação, eu deixo um espaço aberto, que isso aqui vai ser para um insight que vai acontecer na hora, ou um dia antes. Porque acontece muito comigo de eu ter um insight muito interessante, tipo na noite anterior, ou no banho antes de aí eu deixo essa lacuna aberta para isso. Então, eu tenho um plano A e um plano B. Normalmente, eu faço isso. Então, assim, eu acho que o tempo todo eu tô negociando comigo mesmo, né? A respeito disso. Toda a transição, eu agora tô passando por uma segunda transição, porque
Eu ainda trabalho com comunicação, né, e marketing, trabalho com desenvolvimento de marca, com consultoria, mas eu tô entendendo tanto essa necessidade, assim, de trabalhar autoconhecimento e desenvolvimento para comunicação, inclusive corporativa, né, para comunicação de identidade, que isso tá me chamando muito. Então, eu tô fazendo aos poucos. Primeiro, eu comecei a fazer o quê? Pego meus clientes de indústria, por exemplo, e levo ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento da psicologia para dentro das consultorias. E isso está tendo uma receptividade muito interessante, porque no fim das contas é sobre pessoas. Sim, isso vai refletir diretamente no trabalho que você tem que desempenhar, não importa qual seja ele, né? O trabalho que a gente faz hoje dentro do marketing e da comunicação, ele é um trabalho que está diretamente ligado à questão de criatividade, de inspiração, né? Então, a questão das emoções é muito importante, né? Da gente entender e ter elas sob controle, porque senão o trabalho não vai fluir, né? E talvez para algumas pessoas de outras áreas ou de outras atividades elas não enxerguem dessa forma, né? Do quanto o seu autoconhecimento, seu estado de espírito aí tem, né? Cada um vê de uma forma, o quanto aquilo impacta na sua entrega. Não importa qual seja essa entrega. E olha só que interessante, quando eu era da indústria, né, lá tinha todos os dias os empregados eles preenchiam um Kanban, né, para poder falar qual que era o estado emocional deles naquele momento, se por um acaso, porque é uma questão de segurança, né? Então, em termos de segurança, era tolerância zero. Então, se por um acaso você dormiu mal, ou aconteceu casos lá de, às vezes, o funcionário falar, putz, minha esposa teve neném agora e eu não dormi a noite inteira. Então, ele vai ser demandado para funções que não ele ofereçam risco, né? Tanto risco. Então, assim, de lá eu também já trazia um pouco isso. As pessoas ainda têm um pouco essa mente fechada em relação ao autoconhecimento, mas tudo né? Tudo é autoconhecimento de alguma forma. E eu percebo que você ter consciência daquilo que você sente te faz tomar decisões mais assertivas, né? No que você vai fazer, nas escolhas que você faz em termos de trabalho. Então, eu acho assim, se eu tivesse que resumir, Gabi, uma dica é, primeiro você precisa saber onde você quer ir, qual que é o objetivo que você tem. Já dizia lá na Alice dos País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Sim. Então é melhor você saber para onde você quer ir, porque aí você vai focar a atenção numa direção. Nesse período de transição, isso fez sentido para mim. Eu costumo dizer que comunicação, para mim, é a solução para praticamente tudo na vida, né? E isso, a comunicação, para ela ser realmente fluida, né, e ela ser eficaz, precisa que tenha um nível de conhecimento, de autoconhecimento muito profundo. Inclusive, principalmente, sobre essa questão das emoções, né? Quantas vezes a gente, para lidar com o cliente, ou para lidar com o funcionário, ou para lidar com o patrão, a gente está num momento de alteração emocional ali, sem consciência disso, e acaba respondendo de uma forma que não é tão interessante, né? Para os negócios. Então, assim, eu, como autônoma... Que não era nem direcionado para aquela pessoa, né? Às vezes você só tá num mau momento, entende? Quantas vezes a gente, num mau momento, não deu uma resposta ruim para alguma pessoa? Agora, quando se trata de negócio, isso pode ser a gota d'água. Isso pode ser o divisor. Pode ser o fim. Pode ser o fim. Pode ser o fim do seu contrato. Pode ser o fim. Ou até o não início de uma oportunidade boa. Porque é igual, por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego, né? Aquilo ali, tudo que você tá falando vai ser usado a seu favor ou contra você. Então, se você não tiver, né, um preparo já nessa questão emocional e de consciência mesmo, acho que é trazer para consciência, porque se eu sei que eu não tô legal também, eu falo, peraí, eu não tô legal, o que eu posso fazer? Que eu acho que é essa outra questão, de negociar consigo mesmo. Consigo mesmo e com os outros, né? O que eu posso fazer para tornar esse momento aqui mais interessante, para eu fechar melhor esse negócio? Nós, mulheres, que temos aí esses ciclos internos, às vezes a gente tem dor física. Será que é o melhor momento para a gente falar com um novo cliente que a gente está querendo apresentar uma proposta? Então, esse tipo de coisa é preciso saber, né? Como que a gente vai fazer para poder desenrolar.
Eu penso muito nessa gestão mesmo da comunicação a partir da autoconsciência, né? Eu acho que a transição, ela tem que ser, toda transição de carreira, ela precisa ser realmente pensada e planejada, né? E você mencionou sobre uma segunda transição de carreira. Sim. Né? Que eu acredito que você agora esteja neste momento, né? O da transição, né? O que te motivou, você já até mencionou, né? Em alguns pontos aí do marketing. Mas em que momento você falou assim, não, é esse o caminho que eu quero seguir? Que você falou, eu defini meu objetivo, né? E como você fez como você fez o planejamento, está executando esse planejamento para caminhar para conclusão dessa transição, né? Porque daqui a pouco tá no processo, né? Tá no processo, daqui a pouco o processo vai se encerrar, assim como foi o seu primeiro, né? Esse também vai ter a finalização do processo de transição. Eu tô com um projeto agora que ele chama É Tudo Sobre Nós, porque eu acho isso. Então, assim, tudo que normalmente eu tô fazendo e buscando em termos profissionais, eu entendo que é porque eu preciso, né? Então, por exemplo, até aqui a gente tá aqui com o Tinha Que Ser Mulher, que é uma comunidade que eu fundei, que você conhece, quem quiser conhecer pode procurar, né? Nas redes sociais. O Tinha Que Ser Mulher, ele é um hub de acolhimento e de negócios para mulheres, e que eu comecei ele porque eu precisava dessa oportunidade. Eu não vi, eu falei, vou criar, né? Então, eu precisava daquilo ali. Então, essa minha transição agora, que está indo para o lado mais terapêutico, né? Trazer a comunicação para esse lugar mais de consciência, eu chamo de comunicação consciente, né? Já vem um tempo também que eu tô assim, galgando esse lugar, esse conhecimento, procurando estudar mais a respeito disso. E agora eu estou entendendo que está num momento de maior maturidade, inclusive emocional. Porque eu ainda não fiz essa migração total porque eu não me sentia boa o suficiente ainda. Porque eu tinha as minhas travas, porque eu tinha questões ainda para resolver, e agora eu estou assumindo um pouco mais disso porque eu estou vendo que é legal. E principalmente porque eu preciso. Eu tenho plena consciência de que isso me faz bem, então eu posso fazer disso. Você já ouviu falar de Ikigai? Sim. Então, é muito interessante porque o Ikigai é como o propósito, né? Foi feito, para quem estiver assistindo, né, um estudo, se não me engano, é numa comunidade japonesa, e que eles têm essa palavra aí, que é o Ikigai. Todo mundo sabia muito bem o que era Ikigai, e parece que a expectativa de vida lá é bem alta e as pessoas vivem com qualidade e saúde, né? E aí foram fazer um estudo lá e descobriram que todo mundo tinha um Ikigai. E o Ikigai é justamente sobre isso, sobre o propósito, aquilo que te move, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você faz com paixão, aquilo que o mundo precisa. Então eu comecei a perceber, cara, quais são as minhas qualidades que podem ser úteis para outras pessoas, né? Você chegou a responder, eu fiz e fez também, né? Durante a pandemia, eu entrei nesse conflito aí, eu fiz um questionário de feedback para várias pessoas. Falei, cara, eu quero saber, no olhar das pessoas, o que eu sou boa, o que eu posso fazer. Porque eu me vi com vários clientes saindo durante a pandemia, né? Desistindo, porque marketing não era a principal função da maioria, a não ser que eles trabalhassem com alimentação, enfim. E aí eu fiquei com um cliente, que era nosso em conjunto, inclusive. Sim. E bem preocupada com o meu futuro. E aí eu falei, vou descobrir o que eu sou boa. Aí fiz um questionário, assim, ou seja, essa questão do planejamento, né? Falei, eu não vou atirar no escuro, eu não vou ir pelo achismo. Eu sou trabalhada nos dados, né? Eu falo de marketing, mas eu tô falando de número. Então eu falei, eu quero trabalhar em cima de dados. Aí eu fiz um questionário, passei para pessoas próximas, tipo amigos e família, para pessoas que foram meus subordinados, pessoas que foram meus clientes e pessoas de reconhecimento da área de negócio para mim, que eu tinha um networking legal e que eu achava que eram referências para mim. E a partir daí eu fui vendo o que eles percebiam que eram diferenciais meus, sabe?
Eu falei, cara, isso é interessante. Sei, né? Você me fez fazer Foi. Você me fez fazer esse questionário e acredito que até você vai finalizar dizendo o que para mim foi surpresa, né? Que os outros te enxergam de uma forma diferente, né? Como a gente se enxerga, né? A gente tem um olhar autocrítico muito pesado, né? E normalmente eu tinha no marketing eu tinha esse parâmetro. Eu via as pessoas que eu admirava muito e eu me comparava. Gente, comparação não dá. Qualquer transição de carreira não dá pra você poder fazer comparação. Porque eu me comparava com quem eu admirava, e que, tipo assim, tinha muito mais tempo na minha frente de carreira. A minha musa é a Marta Gabriel. E aí, eu ficava, velho, eu fiz as contas, a mulher é PhD e tal, ela tem tantos anos, será que eu consigo fazer isso tudo que ela fez nesse tempo? Chegar na idade dela, assim, ó, eu tenho tanto, ela tem tanto, ela já tá há tanto tempo, e assim, há quem diga que vai falar que tô falando porque eu sou engenheira. E não, Carol, totalmente da área de comunicação. E, cara, comunicação, marketing também é baseado em dados, né? Com certeza. Então, é bem isso, né? Tá, ela tem tantos anos, eu tenho tanto. Ela tem tantos de carreira, ela já fez isso, aquilo. Será que eu consigo, né? Chegar nesse ritmo que eu tô indo, eu consigo chegar ali naquele patamar daquela pessoa? No Será fim que das contas, não dava. Não dava, porque tinha era outra, assim, né, talvez se eu realmente abrisse mão de tudo que eu desejo pra mim. Só que aí nesse caminho que eu consegui aprender foi o que eu realmente quero, o que realmente é valor pra mim, o que é realmente importante. Então, por exemplo, meu principal valor, Gabi, é liberdade. Então, qualquer trabalho pra mim que me tire a liberdade e olha que hoje, você nem é aquariana, hein, gente? Nem sou. Você vê? Se eu não tiver liberdade, é o meu valor principal. Ah, mas tem família. Sim, mas o meu valor principal é liberdade. Se eu não tiver liberdade de movimentação ali, principalmente eu trabalho com criatividade, né? Não tem jeito. Então, eu acho que a gente precisa aprender a olhar para os nossos valores. E aí eu falo para as nossas qualidades também, entendeu? E tem uma frase que é atribuída a Einstein, e eu não tenho certeza se é, mas que fala, se você avaliar o peixe pela habilidade de subir em árvore, ele sempre vai ser um fracasso. É a mesma coisa, a gente faz isso, tende a fazer esse nível de comparação. Então, você tem que baixar, né? Você tem que colocar a sua régua ali no nível de alinhamento de expectativa. Por isso que eu falo de negociação com a gente mesmo, sabe? Eu não estou confortável com isso. O que eu posso fazer para ficar minimamente confortável para eu conseguir executar? Executar o que eu preciso, porque você não pode fazer só o que você quer, né? Igual eu falei, nesse período de transição... Isso é um equilíbrio, né? Nesse período de transição da indústria para ser autônomo, poxa, eu não tinha tempo para nada. Eu abri mão de estar com meus filhos, festa de família. Na verdade, lazer nenhum. Hoje em dia, eu já não abro mão do meu lazer, porque isso para mim é saúde. Né, minha saúde mental, eu preciso ter um momento de lazer. Mas assim, pra mim, um momento de lazer é simples. Às vezes eu pego vou fazer uma pintura qualquer. Tô me sentindo super artista agora, você tem que ver. Porque eu acho que faz parte da completude, né? É que você gosta, né, dos trabalhos manuais. Gosto. E tal, então... E eu acho que a grande questão é justamente essa, descobrir o que funciona pra você. Tá aí, né? Que nem pra você, a questão dos trabalhos manuais vai ser super terapêutico, né? Então, se me botar que nem você faz lá, os sabonetes e até incenso faz, eu falo, cara, no segundo eu já tinha jogado tudo longe, né? Porque não é algo que me dá prazer, né? Sim. Que eu gosto, nunca gostei, né? Desde, vamos lá, minha avó, minha mãe, de tentar ensinar, sei lá, tricô, crochê, pintar, isso aqui, nada. Eu até brinco falando, dons artísticos zero, assim. Não é o que eu gosto de fazer, né? Sim. E até muitos acham que não, mas, cara, o meu momento de lazer e terapêutico e desopilar é a academia. Ai, e as pessoas, adoraria. Então, eu adoraria. Um monte de gente fala assim, não, credo. Cara, pra mim Meu sonho. Acho o máximo. Menina, vai pra academia. Vê se você encontra pessoas reclamando da mãe, do pai, do marido, do filho, reclamando do trabalho, falando mal do patrão. Não, cara, o ambiente da academia é super up, assim, as pessoas só falam de exercício, de dieta, alguma fofoca
né, do momento. Então, assim, é que eu sempre enxerguei a academia desse jeito, né? Não é um lugar onde você vai ver as pessoas, tipo, chateadas, tristes, brigando. Você vê pessoas discutindo na academia? Não vê. Então, assim, é um ambiente que eu gosto, né? E a parte do fazer o exercício, e eu gosto de fazer no final do dia exatamente porque para minha mente significa assim, o seu dia está encerrando, né? Eu encerrei, vamos dizer assim, a minha etapa de trabalho, vou para academia, né? Meu dia não encerra aí, mas para minha mente, assim, olha, está terminando, né? É quase que uma recompensa, Sim, para mim, né? E aí, pronto, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de mexer com planta, cada um tem que buscar, né? O que te desperta esse sentimento de estou no meu momento de lazer, estou no meu momento de descanso. e quando você vai buscar um pouco mais de conhecimento, você vê que, por exemplo, o quanto que isso aí, a fisiologia nossa conta muito, né? Então, por exemplo, quem normalmente faz atividade física tem uma postura melhor. Se você fizer uma diferença aqui, eu tava até um pouco mais assim, se você faz aqui, ó, coloca o ombro um pouquinho mais para trás. Existem estudos científicos sobre isso, né? Levanta aqui um pouco o osso externo, 5 milímetros que seja, e fica nessa posição entre 3 a 5 minutos, você já começa a mudar o seu estado mental. A gente fala muito da mente mudar o corpo, mas o corpo também ele muda a mente. Então, assim, fora que você está produzindo a endorfina, serotonina, uma série de hormônios que vão te fazer bem, né? Então, Sim. realmente é uma recompensa, né? Eu adoraria ter essa animação toda. Vou chegar lá um dia, eu acho, mas por enquanto. Prefere ficar com os trabalhos manuais. Por enquanto eu vou expressar minhas emoções na arte de alguma forma, né? E acho que tudo é válido. A grande questão foi justamente entender isso. Em termos de produtividade, qual que é o segredo da produtividade? É autoconhecimento, não tem jeito. Você produz mais se você produz no seu tempo, naquele tempo seu de maior produtividade. Então, por exemplo, eu conheço pessoas, embora eu não ache isso funcional por uma questão neurológica, mas tem pessoas que funcionam muito bem de madrugada. Entendeu? Eu não sou essa pessoa. Eu também não. Eu, depois das 18 horas, eu já tô assim. Agora, quando eu tô no meu flow ali criativo, eu não gosto de parar. Entendeu? Agora, existem técnicas também para quando é rotina, né? Coisas repetitivas e tal. Para criatividade é que às vezes isso não funciona. Para criatividade, você precisa colocar insumo extra, sair um pouco do ambiente. Então eu costumo, sei lá, travei, não tá fluindo. Eu paro, tomo um banho, vou mexer com planta que eu gosto, vou fazer um sabonetinho, vou fazer alguma coisa manual que me tira da tela e que me dá um insumo diferente. Às vezes eu vou ver série. E eu não me culpo por isso, porque antes eu ficava me culpando, né? Como eu era muito do trabalho, às vezes eu já a gente se culpa muito, né? Sim. No começo, né? Tipo, vamos supor, né? Teoricamente, 3 horas da tarde eu tô assistindo uma série. Que absurdo. Sim. Né? Que absurdo. Tá, mas eu descansei e aí depois, tipo, sei lá, 8, 9 horas da noite, meu, me veio aquela ideia, eu vou pegar meu computador e vou abrir e vou rapidamente fazer. Você faz. E assim, se eu não tivesse ido ver a série, eu não tivesse saído para levantar um café, eu ia estar até agora lá esperando a ideia chegar, né? E inacreditavelmente, a grande maioria hoje faz isso, né? É assim, não tô no momento bom, não tô no dia bom, minha cabeça tá na lua, mas eu tô cumprindo horário e eu estou sentada ali na frente do computador. Assim, fiquei 3 horas ali, não saiu nada, né? Talvez se eu tivesse levantado para ir tomar um café ou ido fazer qualquer outra coisa, em 30 minutos eu teria terminado aquilo que eu precisava entregar. Não importa, né, o que seja. Eu conversei com um amigo recentemente que trabalha numa fintech e lá eles mudaram o horário de trabalho. Então agora é até a quinta. Então, sextas, o final de semana deles começa na sexta.
E ele falou que... Já vai ter gente aí pedindo nome para mandar o currículo. E assim, ele falou que aumentou muito a produtividade. E praticamente, assim, se não me engano, é 80% em home office. Então, fintech já é um negócio de tecnologia. Você tem que entender que existe também uma questão de gerações aí que tem tipos de trabalho diferente. Meus pais, por exemplo, não se adequariam ao tipo de trabalho que eu tenho hoje, porque eles, né? Na realidade, eles nem entendem a gente ali sentado, né? Tá aí o dia inteiro fazendo o quê? E a gente vê hoje, por exemplo, o Y, que já é a galera chegando nos 40, que não é tão novo assim, que às vezes fica 2 anos num trabalho e já não quer mais, ele quer crescer, ele quer mudar, ele quer evoluir. Então a gente precisa entender também que existe um padrão comportamental que é uma tendência mundial, inclusive. Mas você sabe que o meu diretor na empresa que eu trabalhava, né, quando ele era diretor, ele tinha na porta da sala dele a seguinte frase: nós não somos medidos pelo esforço, nós somos medidos pelo resultado. Exatamente. Entendeu? E era bem engraçado porque lá a empresa eram várias divisões, né? E vamos dizer assim, cada diretoria podia, vamos dizer, ditar as suas regras, né? E só a nossa área que não tinha horário para bater o cartão, né? Você tinha que cumprir lá as 8 horas diárias. Só que, por exemplo, em São Paulo, pode fazer muita diferença na vida da pessoa você sair para trabalhar às 6 e você sair para trabalhar às 7. Né? O tempo de deslocamento é muito importante. Então, nós éramos as únicas áreas onde você não tinha o horário para entrar e o horário para sair. E você não via ninguém chegando para trabalhar às 11 da manhã. Sim. Você entendeu? Você não via as pessoas ficarem no escritório até 11, meia-noite. E eu sempre achei o máximo, assim, né, essa frase, porque é uma realidade. Não adianta nada você ficar sentado na sua cadeira das 8 às 18 e chegar no final do dia, você não produziu nada, né? Talvez o que você produziu das 8 às 18, eu fiz em meia hora com meu celular na mão, sentada na sala de espera de um médico. Eu acho que eu costumava falar o seguinte: o mundo já mudou, né? A pandemia só mostrou para mais pessoas. E acelerou um processo que ia acontecer. Já vinha acontecendo. Só que assim, eu acho que se não fosse a pandemia, ainda ia demorar assim, uns 10 anos. Provavelmente, porque as pessoas ainda têm uma mente muito fechada para isso, né? E eu entendo que existem várias variações e possibilidades nisso, né? Eu assisti uma vez uma palestra, não me recordo de quem, que a pessoa falou assim: olha, na verdade, eu sempre fui muito preguiçoso. Então, eu sempre procurei maneiras mais rápidas e mais fáceis. Porque eu falou assim, olha, por causa da minha preguiça, eu sempre procurei formas de resolver aquilo mais rápido e mais fácil. Então, ele sempre foi uma pessoa que tinha ideias sensacionais em termos de produtividade. Mas ele falou que o foco dele era terminar rápido. Não era para pegar outra coisa, porque ele queria ficar à toa. E aí eu achei isso muito sensacional, porque é como você pegar aquilo ali, é a flor de lótus do lodo, entendeu? Porque é você pegar alguma coisa que aparentemente é um problema, que o problema dele era, eu tô com preguiça. E aí ele transformou numa coisa muito legal, que é, vou inventar uma forma de fazer isso aqui muito mais rápido. E é válido, entrega um resultado muito legal, né? E a gente também tem que aprender também a surfar um pouco na onda das coisas, sabe, Gabi? Sim. Porque, por exemplo, nessa questão de tecnologia, igual você falou, em Londres, os taxistas eram muito famosos por saberem de cor as ruas todas. Eles sabiam o mapa, assim, Sim. ok. Isso é muito legal, né? Pô, massa. Mas hoje em dia, com o GPS, uma pessoa que tem um conhecimento medíocre, ele consegue desempenhar um papel tão bom ou até melhor. A entrega dele é a mesma ou melhor, né? E poupando, assim, muita massa cinzenta. Então, a gente precisa fazer algumas escolhas, assim, né? E aprender um pouco a tá sempre... Eu gosto de dizer que eu sou aprendiz. E eu não pretendo deixar de ser.
Em momento nenhum da minha Não. vida. Porque eu Eu acho também não, muito eu legal. gosto. É algo que eu gosto. Né? A gente tá sempre aprendendo algo novo. Não importa o quê. Porque eu não gosto de liberdade, eu acho que se você falar assim, o conhecimento chegou até aqui, você não precisa mais, limitou. Eu já não gosto de limite. Eu já quero expandir. E para expandir, eu preciso estar sempre aberta. E nisso tem que estar aberta às coisas novas, né? Às infinitas possibilidades que nos cercam. Você sabe muito bem, né, que não sou, assim, essa pessoa tão aberta, né, eu sou mais da disciplina, da rotina, do previsível, né, mas a gente tem que se forçar um pouco, né, a sair, né, não é, tipo, bagunçar a vida ou deixar de lado todo o processo de rotina e de disciplina, mas também se permitir conhecer algo diferente, ter novas experiências, né? Querendo ou não, isso aqui para mim foi uma nova experiência, né? Que, diga-se de passagem, incentivada por você, né? Quando eu fiz lá o questionário que deu lá, não, comunicativa, não sei o quê, e cara, comunicativa, sim, falo pra caramba, né? Mas nunca gostei dessa questão de palco, de microfone e exposição e etc. E várias pessoas falam, não, por que você não vai para essa linha de workshop, de palestra? Cara, porque eu não me vejo nisso. Tal. E aí você falou, Gabi, por que você não começa por um podcast? Né, que pô, você vai estar sentado, querendo ou não, você não fica olhando diretamente para a câmera, você está falando com outra pessoa. E aí eu falei, quer saber? Foi literalmente assim, eu vou me jogar, entendeu? Vou fazer, né? Aí acordei e fiz e vim. Não, houve todo um planejamento por trás, né? Onde, né? Com a ajuda da minha digníssima amiga, né, todo um planejamento por trás para hoje tá acontecendo, a gente tá no terceiro episódio, eu espero que venham vários na sequência, né, mas um dos motivos foi eu também me permitir uma nova experiência. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que fala que a vida acontece fora da zona de conforto. E como isso aqui é sair da zona de conforto, né? Total. Então, mas aí que tá, a gente, como eu falei antes, a gente pode planejar isso também, né? Como você falou, foi tudo planejado, não foi uma coisa tipo ao léu, né? Porque eu acho que, no fim das contas, é tudo sobre equilíbrio. Porque se a pessoa tem muitas ideias também, mas ela não tem aquela disciplina, o planejamento para poder executar, colocar em prática, repetir para ver se deu certo mesmo, não vai sair do lugar. Então precisa ter, na verdade, o equilíbrio. É assim, é o fazer por fazer, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que precisa ter pensamento crítico, estratégico, para poder fazer as coisas, mas ousando um pouco. Se você perguntou sobre essa questão da minha nova transição, e aí você falando, eu fiquei pensando, sabe o que me move? Sabe o que é assim a minha paixão, que eu gosto de fazer? É pegar um desafio de alguém, falar, olha, isso aqui é muito difícil para mim. E aí eu pergunto, mas você quer mudar isso? Porque se a pessoa não quiser, não faz sentido. Aí ela fala, quero. Aí eu falei, então beleza, então a gente vai trabalhar em cima disso, vamos mudar. Isso é o que eu mais amo fazer hoje. E eu acho que a comunicação, e dentro dessa minha formação, né, a gente fala de comunicação, linguagem, identidade, eu acho que é muito possível fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças, que a médio e longo prazo vão fazer uma diferença grande nisso. Eu acho que o caminho, porque na verdade as pessoas tendem a acreditar que ela vai virar uma chave e tudo vai mudar. Sim. A gente que trabalha com comunicação, com marketing, né? O que a gente mais se depara, né? São com pessoas ou com empresas que elas querem literalmente pular o processo, né? Exatamente. Elas querem pular o processo e querem que a gente diga assim, não, olha, você vai chegar aqui, vai apertar esse botão ou vai pagar X e num passe de mágica tudo vai acontecer dentro do tempo que você quer. Que Exatamente. Geralmente é um tempo totalmente inexequível em qualquer universo, né? Mas porque também quando as outras pessoas veem, né, que nem estava falando da Marta Gabriel, né, do tipo, o quanto que ela
trabalhou, planejou, estudou, abriu mão para estar ali naquela posição, né? E isso as pessoas E, não veem. e aí as pessoas não veem, e quando você fala, não, mas tudo isso aí eu não quero. Bom, então você também não quer o mesmo resultado, né? Tudo tem um preço a se pagar, né, Gabi? Né? E quando a gente fala preço, que é o que eu falo, não é só o dinheiro, né? Então, assim, as pessoas elas não querem, né? E também muitos não aprendem a gostar do processo. E eu acho que isso aí né? é o grande diferencial, né, Gabi? Assim, gostar do processo, porque ele é difícil. Eu lembro uma vez de ter ouvido uma frase do Rogério Caldas, ele é escritor e palestrante, ele falava: tudo é difícil até ficar fácil. Ele não acredita, não. Andar já foi difícil para você. E aí, você não vai da noite pro dia, eu amo esse processo, essa dor que eu tô sentindo aqui, ela é maravilhosa. Sim. Não é assim. Com o tempo você vai começar, olha, essa dor tem um incômodo aqui, mas eu vou tratar ela, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou com medo mesmo, eu vou fazer porque eu sei que pode ter um resultado positivo, e às vezes são coisas simples do dia a dia, sabe? Tem coisas, a gente tem que entender que a vida, ela, nos negócios, como você falou, essa frase para mim resumiria tudo. Você falou, não existe a Gabi profissional, da Gabi pessoa, da Gabi mulher. É tudo uma coisa só. Então, assim. Tá tudo dentro de 24 horas. Exatamente. Então, a gente precisa entender que esse conjunto inteiro, ele tem faces diferentes, que demanda coisas diferentes, e eles vão precisar de atenção, cada um de uma forma, de um momento. E tudo isso precisa de processo. Só que, quanto mais. É igual para quem dirige, né? No início, quando você está aprendendo a dirigir. Você fica, meu Deus, peraí, primeiro eu tenho que dar seta, virar aqui, colocar marcha. Depois de um tempo... E hoje a gente nem lembra direito de como foram as aulas da autoescola, às vezes né? você não lembra nem como é que chegou em algum lugar, de tão automático que você já faz o caminho. Né? Então, assim, ficou fácil. Eu acho que é um pouco assim de repetição. E aí precisa de disciplina, precisa do foco, o foco no presente, porque às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas é tão difícil fazer aquilo e nem começa, porque já colocou uma barreira. Então, assim, é entender que o processo, ele é um passinho de cada vez, né? Como a gente fala, baby steps. É um passinho pequeno, é o quanto você pode dar, e tudo que você fizer é o melhor que você pode para aquele momento. E uma coisa até que eu falo para as meninas, né? E recentemente falei num workshop que eu dei sobre gestão de tempo e produtividade, né? Se você olha para aquilo e acha muito grande, divide. Boa. Você entendeu? Divide, né? Aí eu dei 2 exemplos, porque alguém usou alguns exemplos que são parecidos com reeducação alimentar e tal. Se você fala assim, nossa, eu preciso perder 20 quilos. Eu passei por esse processo. Sim. Cara, dá um desânimo desgraçado. Mas perder 20 quilos, né? Você fala, cara, mas eu não tenho conseguido perder nenhum, vou perder 20. Cara, então, fala assim, não, eu quero perder 5, né? Cara, perdi 5, agora eu quero mais 5. Já dá mais motivação, Aí, né? assim, agora eu não quero... eu vou mudar a métrica. Ao invés de 5, eu quero chegar em tal peso, né? Divide. Na palestra, até todo mundo olhou assim, eu falei, essa apresentação aqui tem 80 slides, né? Eu falei, se eu parar para pensar que eu tenho que fazer uma apresentação de 3 horas com 80 slides, a tendência é procrastinar. Não, vou deixar, depois eu vejo, porque, cara, eu não tenho tempo, não. Então, divide, né? Aí eu falei 2 coisas. Primeiro, que eu não planejei para 3 horas, que era o que a gente estava falando, que era o que você fazia, né? Não, eu planejei o meu dia todo, se eu tiver um imprevisto, já acabou com tudo, né? Então, não, eu pedi 3 horas, mas a apresentação ela foi projetada para 2 horas e meia.
Por quê? Porque você vai parar para um café, alguém vai fazer uma pergunta, alguém vai, né, vai gerar alguma coisa que você vai falar, vai gerar alguma polêmica. Eu falei, a apresentação estava dividida em 4 etapas, até para dividir o tempo de café e tal. Falei, eu fiz uma etapa de cada vez. Né? Então, se você acha que é muito, pega aquilo e divide. Né? Muito bom. Para não parecer algo tão distante. E aí você faz um alinhamento de expectativa também, porque você não fica frustrado com, né, assim, com aquelas expectativas extremamente altas e impossíveis, né? Às vezes nem impossível mas é que ela acaba parecendo tão alta, né, que aí você já desanima. Desanima, né? Aí você fala, não vou conseguir. Não vou conseguir, é muito tempo, principalmente quando é algo, por exemplo, que está vinculado a uma transição ou algo que, vamos dizer assim, não é o seu trabalho principal e você tem uma vontade de fazer um outro projeto, alguma outra coisa, então, vamos dizer assim, ela não é a prioridade. Né? Aí sim, aí é que não está na minha lista de prioridades diárias e é uma tarefa muito grande, a tendência é que a pessoa não faça, né? Então, cara, divide em pequenos bloquinhos. Pensa né? em possíveis, né? Em estratégias possíveis. Sim, aí. Exatamente. Uma outra coisa que eu acho legal também, que você comentou, é sobre essa questão de recompensa, sabe? Às vezes coloca uma recompensa para si. Quando eu conseguir atingir isso, que é aquela questão da autonegociação, né? Quando eu conseguir atingir isso, eu vou me permitir tal coisa, por exemplo. Sim. Dentro do planejamento, Sim, né? também não se permitir para acabar com tudo que você... Porque, se for nesse negócio de peso, aí você fala, não, olha... Assim, nossa, aqueles memes, né? De eu perdi tantos quilos, vou no rodízio de pizza, né? Não é por aí, não é por aí, equilibrar, né? Mas pequenas recompensas. Na realidade, até na questão do dia a dia, de quando você precisa focar numa atividade, né? Tipo, cara, quando eu terminar isso, eu vou tomar um café. Se eu tivesse que resumir coisas assim de dicas em relação ao autoconhecimento, eu falaria sobre foco. O foco, ele ajuda a gente a entender que o momento que a gente tem ação é o momento do agora, é o presente, porque as nossas maiores limitações são autoimpostas. E normalmente elas estão relacionadas a arrependimentos e culpa e ansiedade. Arrependimento e culpa está no passado, você não tem o que fazer. A ansiedade não chegou ainda, tá lá no futuro, alguma coisa que ainda vai acontecer. Então, foco, que é o momento presente, trabalhar essa questão da fisiologia mesmo, que é de se preparar o corpo, de preferência fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem. Estou trabalhando nisso. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Exatamente. Mas eu estou melhorando nisso. E se observar mesmo, se fazer perguntas, ter consciência, na verdade. Porque a partir daí você começa a tomar decisões que são mais assertivas para você. Se você tem consciência das suas limitações, você consegue ir além. Porque transição realmente é um negócio bem desafiador, sobretudo na nossa sociedade que fala sobre você ter estabilidade, né? Você ter segurança. Mas a segurança, no meu ponto de vista, envolve também a minha saúde. Né? A minha saúde mental e emocional também, porque a gente olha para a saúde física de uma forma muito positiva, mas deixa de lado muitas vezes, né? A saúde emocional e mental que está atingindo tanta gente hoje. Mas aí o que muita gente está descobrindo, né? O que eu também demorei para descobrir é que a mental ela vai atingir a física. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde. Exatamente, né? O corpo fala, né? O corpo fala. E olha que essa é antiga, mesmo assim, ainda é muito negligenciado. Né, esse ponto. Uma coisa que eu planejei falar, e que até agora eu não tinha me lembrado, que é essa busca de autoconhecimento para qualquer coisa, porque eu estou falando do autoconhecimento como uma mola para você alcançar aquilo que você quer, seja de transição de carreira, seja de produtividade, seja na vida familiar, né? Mas ela é uma busca individual, mas ela não é sozinha. Porque se tem uma coisa que eu tive durante toda essa caminhada foi ajuda. Eu nunca tive problema para poder pedir ajuda, para poder conseguir galgar novos passos. Tanto que eu falo de networking, gente, se não fosse as pessoas que eu conheci, né? Por exemplo, hoje a gente está aqui justamente porque a gente se permitiu conversar com algum estranho, né? E tá aqui hoje. Fizemos parcerias de trabalho, várias. Sim.
e a gente está aqui hoje. Então, é um trabalho individual, mas ele não é um trabalho sozinho. Não precisa ser, Não né? precisa ser. Na realidade, não precisa ser. Muita gente acha que é, né? Mas não precisa. Eu acho que a gente tem... Eu acredito, eu sou uma pessoa bem otimista, você sabe. Eu acredito que a gente tem tudo, a gente pode tudo que quiser. Mas precisa realmente querer e fazer alguma coisa acontecer a partir daí. O que acontece muitas vezes, igual eu falei, eu tinha que ser mulher, esse próprio trabalho de workshop que eu dou, Vai Comer do Mesmo, é tudo sobre nós, ele veio pela minha necessidade. Eu que precisava me conhecer mais, eu que precisava. Eu falei, cara, então, o que eu posso fazer? Busquei conhecimento, achei que valia a pena compartilhar. Comecei a compartilhar e cada vez que eu compartilho eu aprendo mais. Então, isso é algo que para mim também tá sendo uma nova experiência, né? O compartilhar os meus aprendizados e as minhas experiências, né? E fácil não é, né? Nada nunca é fácil, né? Mas é interessante e passando e compartilhando o nosso aprendizado, a gente acaba aprendendo mais ainda, né? Sobre nós e sobre os outros. A frase de Cora Coralina, né? Que ele fala, feliz aquele que ensina, aprende o que sabe. Ai, meu Deus. Essa parte você vai cortar, que eu não vou lembrar agora, não. Feliz aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Sim. É isso. Lembrei. Vou repetir. Então, tem essa frase de Cora Coralina que eu acho muito legal, que ela fala, feliz aquele que aprende o que sabe, que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Porque assim, né, a gente ensina para aprender também, reforçar mais pra gente mesmo. E é isso. É isso. Encaminhe para o final. Olha só o aviso. Infelizmente, está terminando o nosso tempo. Passou tão rápido, né? Tá vendo? É assim. Boas histórias e café. Bom café. O café a gente tomou antes. Aí ficou sem pro vídeo. Mas, Carol, muito, muito obrigada. Algumas pessoas que acompanharam aí o planejamento desse projeto sabem que, né, por mim a Carol seria a primeira a estar aqui, né, porque foi ela que literalmente botou aí um foguete para eu tirar isso do papel, né, mas por questões geográficas ainda não tinha acontecido, né, hoje a gente está no Rio de Janeiro, e aí pudemos finalmente gravar esse nosso bate-papo, né? Que a única diferença é que hoje ele foi gravado, né? Sim. Porque, basicamente... Ele sempre acontece. Essa nossa troca de ideias, experiências e afins, a gente faz sempre. Então, se alguém puder tirar, né? Que seja um pequeno aprendizado aí do nosso bate-papo, a gente fica feliz. Obrigada. Obrigada, minha querida. Muito obrigada, eu que agradeço, Gabi. Eu desejo, na verdade, a você e a quem estiver assistindo que se empolgue em fazer alguma coisa pela primeira vez, né? Que se empolgue em se desafiar e superar desafios. E é isso, um abraço.